Calle Svensson, bombeiro sueco da década de 1950. Esse cara é o motivo do Messi ser o melhor jogador da história do futebol. E por que isso acontece? Porque Calle Svensson, um bombeiro da década de 50, é impactante. Impacta na história de Messi, na história de Pelé. É porque esse bombeiro era também o goleiro da seleção sueca de 1958. Isso começa a falar muita coisa. Fala, rapaziada, hoje vamos dissecar um pouquinho mais do que foi o futebol na década de 50, do que foi o futebol na década de 60, década essa que tivemos o rei do futebol, Pelé, sendo o grande protagonista do período. Eu venho aqui hoje tentar trazer um outro ponto de vista de quando falamos sobre futebol antigo, futebol moderno, tá? Um ponto de vista baseado em dados, um ponto de vista baseado na realidade. E talvez você não goste desse vídeo, tá tudo bem você não gostar desse vídeo. Até porque esse vídeo vai mexer um pouco com o que você escutou na sua infância. Mexer um pouco com o que você cresceu escutando dos seus pais, dos seus avós. E isso dói, cara. Isso dói. Mas é a realidade, tá? O futebol de antigamente não é superior. Já começa assim. O futebol de antigamente não é superior ao futebol de hoje. Não é mais difícil, não é mais complicado, não é mais complexo. Eu vejo muita gente dizer, mas o material esportivo, a bola, o gramado, isso tudo, sabe, o material, a chuteira. Sim, cara, realmente, o futebol evoluiu, e que bom que evoluiu, e que bom que melhorou as condições dos atletas, tá? Mas isso não é decisivo, isso não é tudo. Quando você vê a estrutura do futebol daquele período, você percebe por que hoje é extremamente superior, tá? Começamos aí com a história do goleiro, bombeiro-goleiro, né, sueco, que tomou 2 gols do Pelé na final da Copa do Mundo e perdeu o jogo por 5-2 Brasil no seu primeiro título mundial. É muito complicado quando a gente pensa que um goleiro semiprofissional estava em uma final de Copa do Mundo, né? Temos histórias hoje em dia também de jogadores semiprofissionais que jogam campeonatos gigantes, como por exemplo o Auckland City na Copa do Mundo de Clubes, que tinham jogadores que tinham outras ocupações. E que legal, né, a história deles de chegar em uma competição como essa. Mas vai lá, toma 8, 9, 10 e já tá eliminado. Faz uma história, faz uma aparição, tem história para contar para seus alunos, para seus companheiros de trabalho, mas não vai competir de igual para igual com os profissionais. E isso é o grande ponto, tá? O profissional, ele sempre vai ser profissional, ele sempre vai ser superior ao amador, tá? Um time profissional sempre vai ser superior ao time amador ou ao time semiprofissional. E nesse período as coisas se misturavam um pouco, tá? O jogador semiprofissional, a Suécia semiprofissional, conseguiu chegar numa final de Copa do Mundo. Tudo bem que o campeonato era no seu país, mas mesmo assim é um pouco complicado. A Alemanha foi campeã em 1954, a Bundesliga começou em 63. Então, assim, como a gente pode trabalhar? A Alemanha tampouco era uma equipe profissional, totalmente profissional, quando foi campeão do mundo em 54. Então, o futebol, nesse período, permitia certas coisas. E a diferença entre profissional e amador era muito menor. O motivo disso é porque o futebol estava no seu, vamos dizer assim, no seu começo. E o Pelé fez parte da revolução do jogo, tá? Pós-Pelé, ficou muito difícil você ser semiprofissional ou amador, você não se dedicar 100% ao esporte para conseguir êxitos, tá? Se você tentasse competir com o Pelé, sendo um amador, sendo um semiprofissional, você ia perder sempre. Isso é o que aconteceu. Todo mundo perdeu sempre pro Pelé, tá? Mas aí que também entra ao mesmo tempo que isso faz do Pelé pioneiro e gigante, também é o calcanhar de Aquiles do mesmo, tá? Porque ao mesmo tempo que o Pelé é o maior por ser pioneiro e por mudar o jogo, por revolucionar o jogo, por falar, se vocês não se dedicar 100% ao jogo, ao esporte, ao futebol, não dá pra competir com caras como eu.
tá? Não dá. E tá certo, não dava para competir com o Pelé. A diferença do Pelé para os outros era muito maior. Eu digo na média, tá? Claro que tinha alguns jogadores como Eusébio que sim, disputava com o Pelé na época, né? Mas eu falo no sentido geral, a média global do futebol. Você tinha extraordinários, como em toda a época do futebol. Mas a média global era muito mais baixa, porque você misturava amadores com semiprofissionais, com profissionais, então essa média ficava muito mais baixa. O Pelé, por ser extraordinário, era muito mais alto e a competição não existia. Logo, então o futebol teve que se adequar ao Pelé, aos Pelés, né, da época, né, sendo Pelé o grande expoente. Então, obviamente que o jogo teve essa revolução, teve essa mudança por conta do Pelé, por conta dos que competiam com o Pelé de igual. Se tivesse alguém que competia com o Pelé de igual. Mas agora que entra o outro lado da moeda, Messi. Muita gente subestima a era Messi. E aí é o grande ponto, é o grande erro para mim subestimar essa era. O futebol vive seu momento mais competitivo, o momento mais tecnológico, o momento com mais detalhes. Antigamente, quando você enfrentar o Pelé, tá? Você é um zagueiro da década de 60, você é um zagueiro da década de 50 e você vai jogar contra o Pelé. Você não vai chegar no seu analista de desempenho e falar: você pode me trazer os lances do Pelé dos últimos 10 jogos, os lances individuais do Pelé dos últimos 10 jogos, que eu quero estudar o Pelé. Hoje, antes de dormir, eu vou pegar e estudar o Pelé, porque eu quero marcar o Pelé da melhor maneira possível. Primeiro que não tinha analista de desempenho, né? E segundo, se você pede isso pra alguém, ele ia dar risada da sua cara. Simplesmente não tinha. Você tinha que estudar o Pelé durante o jogo. Assim como muitos fazem na várzea, né? Mas é várzea, não é futebol profissional. Hoje em dia, isso acontece. Você é um zagueiro da década de 2010, 2020, o Messi está jogando até hoje, e você chega no seu analista de desempenho e fala: eu vou jogar contra o Messi amanhã. Você pode trazer os 10 jogos, os últimos 10 jogos do Messi, só com o Messi cortando para a esquerda, que eu quero ver o padrão do momento que ele corta para a esquerda. Ele te recorta e ele te traz. E você estuda o padrão que faz o Messi cortar para a esquerda. O Messi é extremamente estudado. O jogo é extremamente estudado. Eu falo Messi porque a comparação é claramente Messi e Pelé. Então, quando você coloca, não, o jogo, bola, gramado, isso tudo é muito adaptável, tá? Mas você se adaptar a um bando de mentes brilhantes no meio do futebol, buscando estratégias para te parar, é realmente algo muito mais selvagem do que você ter um gramado ruim. O Messi já jogou em gramados ruins. E o Messi brilhou também em gramados ruins. Ele jogou no Barcelona sim, mas fora de casa. Só você buscar no YouTube, você vai encontrar inúmeros jogos do Messi em gramados chuvosos, em que ele continua sendo Lionel Messi. Tá? Ser Lionel Messi, ser estudado todas as semanas, como o Lionel Messi foi, é realmente algo muito mais complexo do que ser Pelé, em um período em que o jogo estava começando a se tornar o que é, tá? Sempre é muito mais complicado você chegar num esporte pronto, num esporte, como eu posso dizer, num esporte de séculos. É muito mais difícil você chegar nesse esporte e ser dominante, tá? Existem muito mais praticantes, existem muito mais profissionais, os profissionais estão em um nível muito superior. Para você chegar nesse nível é realmente algo bizarro, né? Não há a mínima comparação entre o futebol de hoje, entre um jogador de hoje, um protótipo. Pega o jogador médio de hoje e coloca ao lado do jogador médio de 70. O jogador médio de hoje é melhor em tudo, gente. É melhor em tudo. Eu não tô aqui para mentir, eu não tô aqui para romantizar. É melhor em tudo. Tudo. Físico, melhor. Técnica, muito melhor. Outro caso, agora isso me deixa louco, cara. Vamos lá, vamos falar de técnica. Que todo mundo, meu Deus do céu, em 1970 os jogadores tinham técnica. Vamos lá. As pessoas que falam isso provavelmente não assistiram. Depois eu vou deixar aqui na biografia, na descrição, um site para vocês verem jogos antigos e entender o que eu tô falando.
tá? Eu cresci escutando que Gerson era o melhor lançador da história, o jogador que melhor lançava a bola na história do futebol. E eu fui, obviamente, eu vi jogos de 58, vi jogos de 62, vi jogos de 70 que o Gerson jogou, tá? E, cara, quando eu via o Gerson lançar, eu pensava, cara, esse é o melhor lançador da história, mas me contaram que sim, então eu tenho que acreditar. E eu me forcei por muito tempo. Sabe quando você tá vendo algo na sua frente, você briga com a imagem? Isso acontece muito, tá? A galera briga com a imagem muito mais do que vocês pensam. E eu brigava com a imagem, eu falava, não, o Gerson é o melhor lançador da história do jogo. Mas eu via Tony Kroos lançar toda semana. E, cara, pressão muito mais próxima. A intensidade do jogo muito maior. A janela de lançamento muito menor. E a precisão muito superior. Então eu pensei, cara, junta todos esses elementos. Eu não consigo dizer que o Gerson lança melhor que o Kroos. Mas o meu passado, a minha infância, como eu cresci, o que eu escutava, me fazia ainda dizer que o Gerson era... Até um dia eu dizer, não, cara, eu vou começar a olhar. E eu vou começar a enxergar, né? Eu não vou só ter os olhos pra ver e não enxergar. Eu quero enxergar, eu quero falar as coisas que eu vejo, sabe? E a partir do momento que eu tomei essa decisão, mudou tudo, tá? O futebol... Eu respeito demais e amo assistir. As pessoas que falam que você não sei o que, você é isso, você não sei o que. As pessoas não assistem. As pessoas não assistem metade do que eu assisti dos jogos antigos, cara. Não assiste, porque não aguenta, porque o jogo é chato. Mas eu amo assistir jogos antigos, cara. Amo assistir jogos antigos. Mas jogo antigo não é pra todo mundo. Tem que ter saco, velho. Tem que ter, como dizer, tem que ter huevos para mirar partidos antigos, boludo. Em sério. Tem que ter saco. Porque não é fácil. O jogo é lento, tecnicamente é um pouco rudimentar. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se vocês acham que vocês vão ver um jogo do futebol antigo, e esse jogo vai ser bonito, e esse jogo vai ser técnico... Vou falar como o Ricardo Oliveira. Mentiram, hein? Mentiram. Não vai ser. Não vai ser. O futebol de hoje, ele é muito superior. E você vencer nessa guerra tecnológica, nessa guerra cognitiva, nessa guerra intelectual pelo jogo, é muito mais complexo e muito mais difícil. Logo, o que eu sempre penso, e eu tenho a convicção de dizer aqui, Messi é o melhor jogador da história do futebol, tá? Maior, a discussão é outra. Entra legado, entra representação para o esporte, entra a revolução que causou para o esporte. O Pelé causou, como disse, uma revolução muito grande a partir do momento que os caras olhavam. O Pelé praticamente, tá? Numa conversa ali, o Pelé dizia, né, para os caras da geração, se vocês não tiver 100% focado no futebol, vocês não vão conseguir competir comigo. Então, vamos lá. Todo mundo tem que crescer o nível. Todo mundo tem que parar de trabalhar como bombeiro, como professor, como eletricista, como pedreiro. Vai ter que focar 100% no futebol. Senão, não dá para ser perto, não dá para chegar, não dá para vencer. E o Messi chegou em um período que todos já estavam assim, que todos já eram profissionais. E você dominar profissionais durante 20 anos... que te estudam, que fazem estratégia, os melhores dos melhores profissionais, e você superar tudo isso durante 20 anos, é bizarro, é loucura. Então, assim, a discussão já havia terminado em 2022, na verdade, a discussão já tinha terminado antes, a partir do momento que o futebol dá essa evolução. O melhor da história de um esporte não pode estar há 50 anos atrás. Eu sei que essa frase causa repulsa a muitas pessoas, mas é a realidade, nada mais que a realidade, tá, rapaziada? Não pode estar 50 anos atrás, e muito menos quando esses 50 anos atrás tá num período da história onde o jogo ainda não é totalmente profissional, tá? Então eu queria deixar essa reflexão. Não é demérito pro Pelé. O Pelé é gigante, o Pelé é genial, o Pelé mudou o jogo. Mas o Pelé não é o melhor que praticou esse esporte. Não é o melhor.
Muito por isso, tá? Muito por isso. O Pelé é o que trouxe a maior diferença entre a média e o Pelé. Mas não por culpa do Pelé, e sim por culpa da estrutura. Você tinha jogadores sempre profissionais chegando em final de Copa do Mundo, gente. Isso aí é loucura. Você tem um bombeiro sendo goleiro titular de uma seleção que chega na final da Copa do Mundo. Isso muda muita coisa, tá? Isso muda muita coisa. Quando as pessoas falam 16 seleções eram as melhores seleções, não era, tá? Seleção de Israel, de 1970, era praticamente toda sempre profissional amadora. Israel empatou com a Itália, vice-campeão do mundo em 70, gente. Vamos lá, não vamos tapar o sol com a peneira. É bonita a história, é legal, respeito máximo, mas os melhores jogadores, os melhores praticantes de um esporte como o futebol não está há 50 anos atrás. É simples. Quer tapar o sol com a peneira? Fique à vontade. A realidade é completamente diferente. Você dizer que o Pelé é o melhor jogador da história, você está errado. Ah, é opinião. Não é opinião, você está errado. Existem dados, existem fatos e existem imagem. Se você briga com a imagem, é complicado. Não tem muito o que fazer, não tem muito como te ajudar, né? Então, dito isso, só queria deixar essa reflexão. Messi é o melhor jogador da história. O maior é nebuloso, tá? Amanhã é a final que o Messi vai jogar, mais uma final. Não que isso seja assim tão impactante, mas claro, se o Messi ganhar a segunda, já empata. O futebol hoje é muito mais complexo e você tem um cara que teve essa dominância toda num período do jogo como esse, pode sim colocar ele como maior, mas ainda não coloco. Eu ainda acho Pelé, pela representatividade, pelo legado, por tudo que fez, por tudo que construiu, pela revolução que causou no jogo, pelo pioneirismo, ainda deixo Pelé como maior. Mas aqui, tá? Aqui, muito pequenininho a diferença. É muito linear, é muito palpável, tá? Você consegue assim tocar essa diferença, ela é quase inexistente. Você consegue, se você fala que o Pelé é o maior da história, você consegue tocar ali na questão do Messi ser o maior da história também. Não é essa coisa, não dá nem pra comparar. Não, dá pra comparar e dá pra comparar demais. O mundo já compara, o Brasil fecha os olhos. O Brasil fecha os olhos, mas o mundo já compara, o mundo já, inclusive, já se antecipa. O mundo já coloca o Messi como o maior e melhor. Mas no Brasil existe essa briga com a realidade de melhor, pelo menos, né? O maior, até eu, talvez eu esteja sendo até um pouco pacheco, mas, enfim, talvez ali a minha primeira infância tenha marcado muito a minha cabeça e eu não consigo dizer Messi é o maior jogador da história, mas, enfim, a briga tá aí. O mundo já viu, o Brasil ainda não, porque é normal, eu sei, eu sofri isso, a minha infância foi marcada por escutar sobre o Pelé. É difícil. A discussão tá totalmente aberta, não para melhor já tá fechada, é o Messi, mas para maior a discussão tá totalmente aberta, rapaziada. É isso, um grande abraço, segue, curte, compartilha. É um projeto, assim, é complicado fazer o que eu tô fazendo aqui, porque, de verdade, a minha ideia é trazer a minha visão de futebol, que é uma visão nada romântica. Eu amo futebol, mas eu vejo futebol de uma maneira limpa, de uma maneira que eu tento não romantizar. Claro que o futebol, a emoção, tudo faz parte do jogo, mas a maneira que eu vejo é um pouco mais analítica. E eu tô com esse projeto de tentar trazer essa minha visão. Beleza, rapaziada? Tamo junto, grande abraço. Valeu, até a próxima.